Olá pessoal, hoje a gente vai falar de concurso de pessoas e eu trouxe para vocês uma situação fática que aconteceu no meu plantão há algumas semanas atrás para que a gente possa ilustrar esses conceitos que nós vamos tratar. Vamos tratar de várias teorias do concurso de pessoas e essa matéria é extremamente cobrada em concurso público. Então acompanhe aí nos próximos 2 minutos e 45 segundos a situação proposta e depois a gente vai responder. Até mais! A situação fática é a seguinte: Marcos, que vai ser o nome do personagem que a gente vai utilizar aqui, devia pensão alimentícia para o seu filho e foi preso em razão disso. No dia seguinte à sua prisão, ele participou de uma audiência de conciliação com a sua ex-esposa, mãe do seu filho, e lá entregou R$1.000 na audiência para que ele fosse liberado. Beleza, entregou esses R$1.000, foi para casa e ficou extremamente frustrado pensando naquilo, com raiva porque tinha pago esse valor para sua ex-esposa a título de pensão alimentícia. Aí ele teve uma ideia brilhante, ele pensou o seguinte: por que eu não chamo aqueles meus 2 amigos, que são uns malas, que inclusive um deles tem uma arma de fogo, e a gente vai na casa da minha ex-esposa e assalta a casa dela. Lá a gente recupera esse dinheiro. Então ele falou com os 2 malas e de fato eles foram na casa da ex-esposa de Marcos. Lá chegando, o Marcos permaneceu no carro dele, e os 2 malas entraram na casa. Já chegaram chutando a porta, renderam todo mundo e ficaram indagando as vítimas: cadê o dinheiro? A gente quer os R$1.000. O que obviamente já acendeu uma desconfiança na cabeça das vítimas. Não encontraram os R$1.000 e subtraíram então um veículo e uma motocicleta da vítima e foram embora. No dia seguinte, a vítima foi pela manhã na padaria que fica em frente à casa dela e lá ela viu que tinha uma câmera de segurança voltada para sua casa. Ela pediu para ver as imagens, recuperaram as imagens e ela ficou surpresa quando viu que o veículo no qual os malas tinham chegado para assaltar era exatamente o veículo de Marcos. Imediatamente ela levou essas imagens para a delegacia e a gente começou a fazer diligências para encontrar o Marcos. Encontramos ele, levamos para a delegacia e na delegacia ele confessou toda a sua empreitada criminosa. Pessoal, diante dessa situação, eu tenho 2 perguntas para vocês. A primeira: qual crime Marcos cometeu? Obviamente, ele cometeu um crime. Qual crime foi esse? Tipifiquem o crime cometido por Marcos. Em segundo lugar, qual foi a categoria no concurso de pessoas que Marcos entra? Ele foi um autor ou um partícipe? Então vamos lá, você entendeu agora a situação proposta? Vamos primeiro responder qual foi o crime que Marcos cometeu. Marcos cometeu o crime do artigo 157, que é o roubo, com as circunstâncias previstas no parágrafo 2º, incisos 1 e 2. Então o crime praticado por Marcos e seus comparsas foi o do artigo 157, parágrafo 2º, incisos 1º e 2º. E aí vocês vão me perguntar: mas poxa, Marcos não entrou na casa, Marcos permaneceu do lado de fora. Ele não praticou os atos efetivamente de subtração. Ele não agiu com a violência, ele simplesmente planejou o crime, digamos assim. Ele simplesmente chamou aqueles malas, aqueles amigos dele, para irem cometer esse roubo. E aí você me pergunta: então por que ele responde por roubo? E aí, pessoal, a gente precisa dar uma olhada no artigo 29, que fala do concurso de pessoas. Olha só, o artigo 29 fala o seguinte: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade. E depois de ler esse artigo, você concorda comigo que Marcos de fato concorreu para esse crime? Ele não praticou nenhum núcleo do tipo penal, ele não praticou nenhum verbo, ele não subtraiu aqueles bens da casa, mas ele concorreu para que isso ocorresse. Ele levou os malas até a casa de sua esposa, ele deu a ideia, ele falou que tinha R$1.000 escondidos naquela casa. Então ele concorreu. Esse artigo 29 do Código Penal, ele retrata a teoria monista ou teoria unitária, que é adotada pelo Código Penal. Então, em que pese os atos praticados por Marcos terem sido distintos daqueles que demandam o núcleo do tipo penal, ele vai responder pelo mesmo crime. Essa é a teoria monista, teoria unitária. Ela difere da teoria pluralista, que é aplicada no Código Penal, é aplicada no direito penal, mas em algumas exceções somente.
Por exemplo, quando o particular comete corrupção ativa e o funcionário público corrupção passiva. Você vê que eles concorreram para o mesmo crime, mas cada um tem um tipo penal previsto específico para cada caso. Tranquilo? Vamos então agora analisar uma outra questão que eu deixei para vocês. Marcos é autor ou partícipe? O pessoal do Instagram, na enquete, mandou muito bem, 75% das pessoas que votaram acertaram a questão. De fato, Marcos é considerado um autor. Ué, mas calma aí. Qual é a teoria adotada para o concurso de pessoas no Código Penal em relação à autoria e participação? Vamos recordar? Teoria objetivo formal. É autor aquele que pratica o núcleo do tipo penal, o verbo do tipo penal. E aí você vai me perguntar, ué, mas então Marcos ele não pode ser considerado autor, ele vai ser um partícipe porque ele não praticou o núcleo do tipo penal. É verdade, até aí você está absolutamente correto. Só que, desde o julgamento do Mensalão, vocês lembram do julgamento do Mensalão? Desde então, a jurisprudência passou a adotar a teoria do domínio do fato. Essa teoria determina que o autor do crime não é somente aquele que pratica o núcleo do verbo. Ela ampliou o conceito de autor para aquela pessoa que tem o controle da vontade, o domínio do fato e o domínio da conduta. E foi isso que Marcos fez. Todo o crime foi planejado por ele, toda a execução foi planejada por ele. Se ele tivesse falado, ainda que ele tivesse chegado na porta da ex-esposa e ele falasse o seguinte para os malas: pessoal, desiste desse negócio, a gente não vai entrar. Foi uma louca que deu em mim, eu não quero mais que a gente cometa esse crime. Acabou, o crime não seria cometido. Mas todo o fato ocorreu porque Marcos determinou que assim ocorresse. Então ele dominava o fato, ele tinha o poder de iniciar ou de finalizar as condutas que foram praticadas pelos dois malas. Então, pessoal, aqui nesse caso se aplica a teoria do domínio do fato. Essa teoria é importantíssima e tem sido cada vez mais adotada para crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, tá bom? Então, atenção a essa teoria do domínio do fato. Lembra que ela ampliou o conceito de autor, ok? E também, nesse caso da teoria do domínio do fato, não quer dizer que deixou de haver partícipes, não. É possível haver um partícipe mesmo quando aplicada a teoria do domínio do fato. Vamos supor, rapidamente, nesse exemplo, ao invés de 3 pessoas que cometeram esse roubo, foram 4. Então, foi Marcos, vamos supor, Marcos, aqueles 2 malas que entraram na casa, e vamos supor agora que tinha um quarto elemento que ficou com Marcos lá no carro. Era simplesmente um cara que estava ali para dar cobertura caso fosse necessário. Veja bem, esse quarto homem, ele não tem domínio do fato como Marcos e ele tampouco praticou qualquer núcleo do tipo penal. Então ele é considerado partícipe. Então continua havendo partícipe mesmo quando adotada a teoria do domínio do fato. Mas ela amplia o conceito de autor e nesse caso Marcos era efetivamente um autor de acordo com a teoria do domínio do fato. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do desafio policial dessa semana. Em breve teremos outros desafios. Acompanhe aí. Quem não segue lá no Instagram ainda, siga lá, porque geralmente é lá que eu coloco primeiramente as questões propostas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.